programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje vamos falar sobre síndico profissional e seguro residencial e condominial. Nossos convidados, Thiago Marsaioli, síndico profissional, e Ana Paula Rodrigues, consultora de seguros da Porto Seguros. Muito obrigado pela presença. Thiago, há quanto tempo você atua como síndico profissional? Eu queria saber a formação que tem que ter, ou que deve ter, ou que precisa ter um síndico profissional. Barroso, primeiramente agradecer a presença aqui no programa. E hoje eu atuo já há 9 anos como síndico profissional. E dentro da nossa legislação brasileira e até da formação de síndico, você não tem uma formação específica para síndico. Você tem que buscar esse tipo de orientação, formação no mercado. Então, você tem diversos institutos que viram no mercado uma brecha muito grande, como o Síndico Net, como outras entidades paralelas que ministram cursos e lhe dão a formação de síndico. Obviamente, você tem que ter alguma formação na área para administrar um condomínio, seja de gestão, administração, engenharia, direito, tudo que permeia o universo condominial. É uma coisa que hoje a gente está buscando, o síndico se organizando, até mesmo pela rede social, Instagram, Facebook, se aglutinando para que a gente consiga atingir vamos dizer assim, um patamar maior e algumas universidades, inclusive, buscam algum curso voltado para a área condominial. Então, hoje a gente não tem um regulamento específico, uma regulamentação da profissão, mas os síndicos, como o mercado cresceu demais, a construção civil no país cresceu demais, foi denotado que precisava ser trabalhado especificamente a questão do síndico, seja profissional, seja para moradores, os cursos voltados. Tá, então, por exemplo, o síndico que não tem o diploma, que não fez o curso, também pode ser síndico? Pode, exatamente. Tem algumas certificações, importante isso que você falou, tem algumas certificações, como, por exemplo, Síndico 5 Estrelas, que é uma certificação efetuada pela Fundação Vanzolini. Ela é super restrita, porque é uma prova dificílima. Falando isso, eu queria que você falasse, o Thiago, para quem não sabe, é Síndico 5 Estrelas, né? São pouquíssimos em Santos. Eu queria que você falasse um pouquinho, você complementasse falando sobre isso, né? Legal. Poucos, né? Pouquíssimos. A gente tem 2 síndicos na Baixada Santista. Até não tem problema nenhum de falar, sou eu e o Walter Pérez, e são 120 síndicos no Brasil só, inteirinho. 7% daqueles que fazem as provas passam. Então, é uma forma de você já selecionar, é uma forma de um processo seletivo que já tem dos síndicos, pelo menos os síndicos profissionais do Brasil. Existem síndicos condôminos que fazem a prova Síndico 5 Estrelas, e é muito bem-vindo, mas isso já é uma forma da gente peneirar quem são os síndicos que estão habilitados a assumir os condomínios. Então, fica a dica aí para os nossos telespectadores, né, quando tiver a oportunidade de selecionar um síndico, ver se ele tem a qualificação. Não é obrigatória, mas sempre é um acessório. Um acessório, não, vou dizer que é muito bom, né, o síndico ser 5 estrelas, que prova toda a capacidade dele, e são pouquíssimos no Brasil, né, e é importante a gente entregar o condomínio, né, para um síndico muito bem qualificado, né? Ana Paula, eu queria fazer uma avaliação após a pandemia, né? Se vem crescendo o número de seguros, aí, principalmente seguros residenciais. Condominiais também, mas principalmente os residenciais, né? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, né?
E realmente a gente vem aí com uma crescente no seguro de residência, porque as pessoas trabalhando home office, então, acabam se preocupando um pouquinho mais com imprevistos como um incêndio, um dano elétrico e até os serviços que acabam vindo junto com a contratação do seguro residencial, né? E a gente ainda tem muito aí a percorrer, né? Porque hoje nós temos segurados no Brasil apenas 15% das residências. Então, uma grande parte ainda não tem o seu seguro. Será que as pessoas pensam que como o condomínio está praticamente aí coberto, né, de sinistros, os moradores, será que eles não se consideram também os seus apartamentos, quer dizer, incluídos nesse seguro ou não tem nada a ver? São coisas distintas, né? Por exemplo, mas não é seguro, o prédio não contrata seguro contra incêndio, por exemplo? Isso, então, mas quando você faz um seguro de condomínio, o seguro do condomínio é para amparar a área comum do condomínio, né? E como aquele apartamento foi entregue na planta, vamos falar assim, né? Então, quando você faz o seguro residencial, você contrata coberturas para amparar os teus eletrodomésticos, os teus móveis, as tuas roupas e tudo que você fez de melhoria. Um piso diferenciado, uma pintura diferenciada, enfim, todas essas melhorias que você faz dentro do seu apartamento, o seguro do condomínio ele não vai amparar. Vamos supor, o apartamento custa R$500 mil. Você não precisa fazer o seguro de R$500 mil. Ou você faz seguro de R$500 mil mais o que tem dentro, ou você faz só dos itens que compõem o imóvel, por exemplo, cama, geladeira, fogão, tapete, cortina, etc. Você faz só desses acessórios. Vamos supor, o apartamento tem um valor de R$500 mil de venda do imóvel. E ele colocou de acessórios lá, que eu falei, 300 mil. Esse seguro é feito de 800 mil ou só de 300 ou de 500, que é o valor do imóvel? Então, vamos lá. Na verdade, dos dois, né? Mas aí, em que momento que a gente vai fazer? O seguro, quando a gente faz de danos à parte estrutural, ela não é valor de venda, e sim de reconstrução, né? Então, a gente, inclusive, tem uma tabela de custos de construção que a gente consegue aí orientar o cliente a chegar num valor de reconstrução daquele apartamento, daquela casa. E aí, soma-se o valor ele colocou lá dentro de armários, móveis, eletrodomésticos, e aí você compõe a cobertura básica, que é a principal. Então, assim, são seguros distintos, né? Então, é importante fazer o seguro da residência para você conseguir amparar de uma forma completa o seu patrimônio, né? E tem muitas apólices de condomínio que tem lá uma contratação de cobertura de incêndio para conteúdo dos apartamentos. Mas aquele valor ele é dividido pela quantidade de apartamentos. Então, ele é muito... E além de ser um valor baixo, né, quando você divide isso pela quantidade de apartamentos, ela não é uma cobertura obrigatória do condomínio. Ele não é responsável por fazer o seguro do conteúdo daquele condômino. Então, por isso, apólices distintas sempre. Muito bom. A gente vai para o intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre síndico profissional e seguro residencial e condominial. Nossos convidados, Thiago Marçaioli, síndico profissional 5 estrelas, e Ana Paula Rodrigues, consultora de seguros da Porto Seguro. Thiago, como deve ser a relação entre o síndico profissional, os condôminos e a administradora? Eu queria que você frisasse da responsabilidade do síndico. O síndico é o responsável total pelo prédio, inclusive pela administradora, não é isso? Perfeito, Barrosinho. O que acontece? A administradora é uma preposta do síndico, vamos dizer assim. Quem tem o poder e a liberalidade de escolher a administradora é o síndico. Muita gente, óbvio, muitos síndicos preferem serem mais democráticos e até levar para a Assembleia a escolha de uma administradora. Mas quem responde pela escolha da administradora é o síndico. E pegando carona nisso que eu falei, quem responde civil e criminalmente pelo condomínio é o síndico. Muita gente fala, não, vamos fazer uma gestão
participativa. Eu, por exemplo, nos meus condomínios, sempre tenho reuniões periódicas com o conselho e tudo mais. Porém, a gente não pode se esquecer de quem vai responder por aquela conta paga, por não fazer o seguro, isso tudo, quem responde é o síndico. As pessoas precisam saber, porque muitas vezes os condôminos, a pessoa que vai mudar para um condomínio, ou a pessoa que mora em condomínio, mas nunca participou da vida condominial, ela não sabe dessa responsabilidade que o síndico tem. E eu sempre falo, se você chegar e não fazer uma manutenção adequada do elevador, esse elevador venha a cair e acidentar pessoas, o síndico responde criminalmente, o síndico vai preso. E as pessoas não entendem a importância que tem, a responsabilidade que tem você ser síndico de uma edificação. Sem contar obras, né, que precisa de RT, tem uma fiscalização. É lógico que o síndico não vai ficar de fiscal de obras, mas vai cobrar os documentos dos responsáveis. A gente viu casos aí de prédios caindo no rio, o cara vai botar um ar-condicionado, vai passar um cabo, corta a coluna, corta um pilar. Então, é importante que o síndico é responsável por tudo. Por isso que eu falo, eu acho... não sei, eu jamais seria síndico do meu prédio, jamais, porque a responsabilidade é muito grande, a gente não pensa nos detalhes do que pode acontecer. Eu acho que o síndico profissional está lá para isso, né, para resolver esses problemas e fiscalizar de fato que talvez quem trabalhe não tenha condições. Né? E o importante, para a gente resumir, o importante disso tudo existem normas NBRs no Brasil, leis também, pelo Código Civil, que o síndico deve nortear a sua administração. Porque seguindo as NBRs, seguindo o Código Civil, dificilmente, e claro, a convenção condominial que é feita já baseada nesses documentos, é muito difícil da gente ter um problema como síndico, como morador, como condômino, seja ele o síndico profissional ou o síndico condômino. O síndico profissional, Roberto, ele tem a obrigação de saber. Ele não pode alegar o desconhecimento que o síndico condômino alega. Por isso, a importância, e por isso tem crescido tanto, como a gente já falou na pergunta anterior, a questão do síndico profissional no Brasil. Mas aqui vai uma opinião minha. Eu acho que o síndico, para assumir uma função, ele tem que saber exatamente tudo que ele está assumindo. Senão, já começa a primeira irresponsabilidade. Um condômino que não tem capacidade de assumir uma função porque não sabe da função. Então, já começa tudo errado por aí, né? Ana Paula, eu vou fazer uma pergunta rápida, que eu já sei a resposta, né? Caso algum sinistro no prédio e esse prédio não tenha, por exemplo, o seguro, quem responde? O síndico. O síndico. Eu já vou emendar para outra, então o síndico é responsável por absolutamente tudo. Civil e criminalmente, como o Tiago acabou de comentar, né? Exatamente. Nos últimos tempos, a gente teve vários episódios aí de incêndios, né, em alguns prédios. Né? Eu queria saber como funciona a cobertura desse seguro, né, tanto na parte residencial como condominial, no caso de sinistro. Né? Pegou fogo, vai em 20 apartamentos, em metade do prédio. Como funciona para você solicitar esse reembolso, tem perícia? Sim, sim. Você abre o aviso de sinistro, né? E aí a companhia vai fazer as perícias, vai poder fazer o levantamento dos prejuízos para fazer as indenizações, né? Então, como eu disse, a apólice do condomínio, ela acaba amparando aí toda a área comum desse condomínio, né? Então, vamos imaginar aquele condomínio que tem uma academia, que tem um salão de festas. Então, todo esse conteúdo também fica amparado dentro da apólice do condomínio. E como nós falamos anteriormente, a parte estrutural, que é parede, porta e janela, da forma que foi entregue lá o apartamento na escritura, né? E aí, a apólice de residência vem para complementar, para poder estar amparando aí o conteúdo nele, né? Então, você aciona as duas apólices, né? Quando acontece um fato desse, que o cliente também tem um seguro de sua residência, né? Aciona-se as duas apólices e cada uma vai amparar a sua parte, para poder estar indenizando o prejuízo ao cliente, né? É lógico que a gente está falando de sinistro, né? Você pega um cara que enche a lata, por exemplo, joga fogo no apartamento, bota fogo no apartamento propositalmente, o seguro não vai cobrir, né? Se for... Aí, assim, existe todo um departamento responsável, né, para poder fazer essa análise de sinistro e entender se isso estará amparado ou não. Se não é crime, né? Seria um crime, no caso, né? Você forjar um incêndio, seria um crime, está fora do seguro, isso aí é mais ou menos isso, né? Ô, Tiago, você costuma orientar os seus condôminos sobre a necessidade de seguro no prédio, de tudo? Ou você nem orienta? Fala assim, tem que fazer o seguro porque é obrigatório?
Na verdade é o seguinte, não só oriento, como em assembleia, na maioria das vezes, e ultimamente, até por causa dos incêndios que assolaram aqui a nossa região, Santos aí, para quem não está ambientado, Santos teve aí de 7 a 8 ocorrências nos últimos 4 meses, o que é um volume muito grande perto da média histórica que a gente tem. Eu tenho falado nas assembleias que eu tenho feito agora recente, prezado condômino, chega no final, assuntos gerais da assembleia, a gente sempre conversa. É muito importante que você faça o seu seguro, por tudo que vocês já falaram aqui. O seguro do condomínio a gente faz obrigatório, não tem negociação. Seguro de condomínio, o prédio pode estar sem dinheiro, pode estar numa dificuldade, a gente faz, parcela em quantas vezes tiver que fazer, as seguradoras são flexíveis, mas o que eu tenho orientado muito é o seguro da sua residência, porque eu explico justamente o que a Ana já falou aqui. Uma coisa é o que a gente tem pelas áreas comuns, outra coisa é o que vai ter dentro da unidade. Você tem uma obra de arte de R$1 milhão, por exemplo, e tem várias pessoas que têm, já pensou, um incêndio, as pessoas às vezes têm 5 vezes, 10, 20 vezes Perfeito. Um valor maior do que o imóvel dentro do apartamento, né? Outra pergunta, como é que funciona o dia a dia do seu trabalho? Quer dizer, é necessário você passar em cada condomínio, as pessoas falam, mas o síndico profissional, ele passa aqui 2 vezes por semana, só que às vezes ele esquece o tempo que você trabalha dentro de casa. Então, eu queria saber como é estabelecida essa rotina, depende do prédio, da demanda, as horas que você trabalha sem estar no condomínio. Queria que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador. Eu vou começar por um caso que aconteceu há 6 horas atrás. Às 4h05 da manhã, deu um problema no gerador de um dos meus prédios. Eu fui lá, eu cheguei 5h52 na minha casa. Eu fiquei 1h45 no prédio resolvendo com o pessoal do gerador a questão do disparo do gerador. Era um problema de um relé elétrico, a gente resolveu, soltou o fio que estava disparado esse relé e resolveu a situação. Isso resume, Roberto, o que a gente tem na nossa atividade diária. Eu tenho na minha equipe mais 2 pessoas, então a gente passa nos condomínios, seja eu, seja a minha assistente ou a minha outra assistente, a Adriana ou a Tatiana, e a gente tem as reuniões também com moradores e com o conselho, como falei aqui antes. Então, não é só o tempo. Passar no condomínio, quando começou a profissionalização do síndico, era muito importante em algumas cidades, principalmente que tinham resistência, que o síndico tivesse todo dia. O síndico passava 15 minutos no prédio, assinava os cheques, ainda na época era cheque, e aí depois ia embora. Ele não fez nada de efetivo, Roberto. Então, as pessoas precisam entender que o trabalho do e-mail, hoje com o WhatsApp... Nossa, imagina, quantos WhatsApp por dia? Eu converso com 60 a 90 pessoas diariamente de condomínio, fornecedores, condôminos e parceiros de negócio que a gente tem. Então, não para e extrapola às 18 horas. Porque se o síndico profissional for seguir 9 às 18... não dá, você não consegue nem colocar em contrato isso. Você pode não responder aquela mensagem, mas fatalmente você vai ter vida curta no setor. Isso aí. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre síndico profissional e seguro residencial e condominial. Nossos convidados, Thiago Marsaioli, síndico profissional 5 estrelas, e Ana Paula Rodrigues, consultora de seguros da Porto Seguro. Ana, como melhor definir o valor para a cobertura dos condomínios, por exemplo? Por exemplo, você tem um condomínio, como é que você vai determinar esse valor? Na verdade, a forma de determinar o valor é a mesma que a gente faz dentro do seguro residencial, né? Então, como eu disse, a gente tem uma tabela disponível com custos de construção civil, aonde se leva em conta a área total do condomínio construído. Então, em cima dessa área total, e conforme as características que ele tem de construção, a gente tem um valor em reais, né, de metro quadrado, e aí você faz essa proporção, né, a área construída versus o valor por metro quadrado construído. Por exemplo, um incêndio no prédio, tem carro na garagem, cobre os carros, ou cada carro tem que ter seu seguro próprio independente disso? Boa pergunta. Os danos aos veículos decorrente de incêndio e roubo, eles vão estar amparados, desde que a origem do incêndio tenha sido no condomínio.
né? Então, começou no condomínio e causou danos a esses veículos que estão sobre a guarda do condomínio, eles estão amparados na cobertura. E a parte interior do condomínio, do apartamento, no caso da casa, vai muito dos valores que você tem lá. Você orienta o básico, mas, por exemplo, se o cara tem um quadro de R$1 milhão, isso às vezes é mais com apartamentos, varia muito do que você tem lá dentro, né? E dentro do seguro de residência hoje, a gente consegue contratar coberturas específicas para joias, relógios e até obra de artes, como você citou. Tiago, tem muito prédio que contrata esse seguro que também previne os carros? Não, contra os carros? Ou cada o próprio seguro do carro já inclui um incêndio, no caso de pegar fogo no condomínio, nós estamos falando, né? Não, pega fogo no condomínio e atinge o carro. Mas pega fogo no carro, causa um prejuízo no condomínio, ok. Aí é responsabilidade do proprietário do carro. Agora, pegou fogo no condomínio e aí isso estendeu para o veículo que estava lá, a responsabilidade é direta do condomínio, tem que ter na apólice, a cláusula correta para isso. Caso contrário... Mas normalmente tem? Vocês contratam? Não, né? Acho que não, na verdade, eu procuro contratar a apólice completa. Inclusive, por exemplo, só rápido, para não tomar tempo, a questão de estantes e tubulações, que é vazamento nas coberturas de canos, que antes não tinha, porque danifica elevadores e tudo mais. São coberturas que não existiam antes. E hoje você tem que dar uma atenção, porque quando traz os danos eletroeletrônicos, equipamentos eletroeletrônicos, são muito vultuosos. Isso aí. Ô, Tiago, complementando, você acredita que por não ser morador, você considera, por ser um síndico profissional, você acaba que você se considera assim, mais isento para a solução dos problemas internos, como cachorro, brigas, vagas, garagens, vazamentos e tal? É um problema. Você acha que é melhor isso? Fica mais isento? Porque geralmente um condomínio, um síndico, fica meio sem jeito de ir para um lado, para o outro. A principal qualidade do síndico profissional é a isenção. Exatamente isso que você falou. Por quê? Porque a gente não tem lado A, lado B. Como a gente começa fazendo política em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos. Depois você vai para o condomínio. E no condomínio, que é a segunda etapa, você sempre tem as facções. Time A, time B, C, às vezes. O síndico que está entrando, ele não vai tomar partido de A, B ou C. O síndico correto, o síndico sério. E eu acho que esse é a principal qualidade, a principal vantagem de se contratar um síndico, a isenção nas tomadas de decisão, principalmente porque a maioria dos problemas do prédio, Roberto, não é o administrativo, não é fazer uma renovação de seguro, são as pessoas. Exatamente. E eu acho que nesse sentido o síndico profissional tem uma vantagem sobre o síndico condomínio. Muito bom. Ana, apesar de ser um acessório, queria saber as vantagens da contratação daquele seguro de assistência 24 horas, e queria saber que modalidades, que tipo de seguro disponíveis, por exemplo, quebra de geladeira, máquina, vazamento. Queria que você falasse um pouquinho para o nosso telespectador da vantagem de contratar esse seguro. Ele está incluso dentro do seguro residencial ou não? Além de você contratar aí as coberturas de incêndio, danos elétricos, cobertura de vazamentos e tanques e tubulações, que bem o Tiago falou, e a cobertura de RC, que é uma cobertura bem bacana aqui. Então, eu amparo tudo que o meu apartamento causar de danos aos condôminos, a um vizinho. Por exemplo, eu teve um vazamento que pegou o meu vizinho de baixo, eu consigo amparar os danos no meu vizinho na cobertura de RC familiar. Se o meu apartamento pegar fogo e causar um incêndio no meu vizinho, eu amparo dentro da cobertura de RC familiar e a gente ainda estende um pouquinho mais, né? Então, eu fui numa loja, minha filha esbarrou numa prateleira e veio abaixo e quebrou aqueles perfumes que estavam lá. A gente consegue amparar dentro da cobertura de RC familiar. Então, é uma apólice que apara não só o meu apartamento, né? Mas os danos que a gente causa a terceiros. E aí, agregado, vem os serviços, né? Que aí são serviços emergenciais, reparo hidráulico, elétrico e até os reparos na linha branca. Chegamos ao final, eu não posso aqui deixar de mandar um abraço para o Montoro, que foi o diretor da Porto Seguro há muito tempo, amigo querido, e do Hermano Dré, que hoje está com o diretor, acho que regional também aqui, faz muito tempo que eu não vejo. Saudade do meu amigo, quero mandar um abraço para ele. Quero muito agradecer o Tiago pela presença, Ana Paula, quero agradecer a audiência do nosso telespectador, dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Um grande abraço e até mais. Programa Constru Business.
Construbusiness. Oferecimento: Ingeplus Construtora e Incorporadora.